sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Nutri. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da NBT o Dr. Antônio Bonfim. Ele é médico, cirurgião oncologista e torácico e é uma referência no nosso estado aqui. E, Dr. Bonfim, agradeço já sua participação, extremamente honrada com a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Michele. Tudo bem? É uma grande alegria de estar aqui com você e com todos os nossos amigos que assistem a NBT Canal 11. Vai ser um papo, acho que, muito informativo para a nossa população. Isso. Dr. Bonfim, é uma dúvida minha e uma dúvida muito recorrente. Me explique um pouquinho o que é o termo cirurgião torácico e pneumologista. Certo. São sinônimos? O que é a diferença de um para o outro? Essa é uma dúvida que é extremamente comum, tá? A diferença é que o cirurgião torácico, os dois cuidam do pulmão, mas o cirurgião torácico ele faz a parte cirúrgica, o pneumologista faz a parte clínica. Igual, por exemplo, o urologista e o nefrologista. Os dois cuidam do rim, mas eles cuidam de forma diferente. Então, por exemplo, se você tem uma asma, tem um bronquite, você vai ser tratado pelo pneumologista. Por quê? Porque são doenças que têm o tratamento clínico. Ah, você tem uma gripe, tem uma pneumonia. Isso tudo vai ser tratado pelo pneumologista. Agora, você tem um nódulo no pulmão, você tem um câncer de pulmão, você tem uma água na pleura, que pode até ser consequência de uma pneumonia, de uma tuberculose, de alguma doença clínica, você vai ser tratado pelo cirurgião torácico. Entendeu? Então, o cirurgião torácico, ele cuida da parte cirúrgica. O pneumologista, quando é para passar remedinho, bombinha, essas coisas, é todo com o pneumologista. Entendi. É tipo o neurocirurgião e o neurologista. Pronto, exatamente isso. Semelhante. Você tem um nódulo no cérebro, um tumor no cérebro, você vai tratar com o neurocirurgião. Se você tem uma convulsão, se você tem uma epilepsia, um Parkinson, você vai tratar com o neurologista clínico. Essa é a diferença. Entendi. Doutor Bonfim, quando a gente fala cirurgião torácico, a gente imagina a caixa torácica. Isso. Tórax. Além do pulmão que fica no tórax, existem outros órgãos que são de competência da sua área? Sim. Dentro da caixa torácica, o que é a caixa torácica? É a nossa região daqui do tórax do peito. Tá? A gente brinca que entre o abdômen e o queixo é tudo nosso. Tá? A única coisa que a gente não trata dentro da caixa torácica é coração e grandes vasos, que é a parte da cirurgia cardíaca. Então, doenças pulmonares, por exemplo, câncer de pulmão, nódulos pulmonares, é o cirurgião torácico. Se o paciente tem uma água na pleura, é tratado pelo cirurgião torácico. A região entre os dois pulmões, que é o chamado mediastino, podem crescer vários tumores lá, também é tratado pelo cirurgião torácico. Doenças, às vezes, que as pessoas nem sabem que tem tratamento cirúrgico, como, por exemplo, a hiperidrose, que é suor excessivo nas mãos e nas axilas. Isso pode ser feito uma cirurgia específica para parar esse suor, e é feito também pelo cirurgião torácico. Cirurgias de traqueia, esôfago, deformidades torácicas. O esôfago, apesar de passar pelo tórax, ele é feito pelo pessoal do aparelho digestivo. Entendi. Então, deformidades torácicas, não sei se você já viu, aquele pessoal que tem o peito fundo, ou então que tem o peito muito para fora, são deformidades que também fazem parte daquilo que o cirurgião torácico trata no dia a dia. Entendi. Doutor, na sua prática clínica, no dia a dia do seu consultório, o que mais chega hoje? Quais são os pacientes que mais lhe procuram? Temos algumas coisas que são o nosso dia a dia. Tá? A primeira, e que apavora muita gente, achado de nódulo pulmonar na tomografia. O que é o nódulo? O nódulo é uma imagem arredondada ou ovalada, de maneira geral de até 2 centímetros, que não causa nenhum sintoma e que vem laudado lá na tomografia, no raio-x de tórax. Certo? É um achado de exame de imagem que, de maneira geral, é sem querer. Você foi fazer um check-up e acabou tendo achado do nódulo. Tá? O que acontece? Hoje as tomografias, elas são muito sensíveis, elas acham muitas alterações, que às vezes nem tem significado clínico. Só que aí vem laudado, nódulo pulmonar, a pessoa já pensa, ai meu Deus, estou com câncer. Não é isso, tá? Existem algumas dezenas de doenças que dão nódulos pulmonares. E isso faz parte
tem que ir no consultório com o cirurgião torácico para poder fazer a investigação. Saber se é ou não um câncer, e se não for câncer, qual é a doença para poder ser tratada. Tá? Esse aí é muito comum. Outras duas coisas que aparecem muito no consultório é o próprio câncer de pulmão. Tá? O câncer de pulmão, ele é uma doença que é extremamente frequente, pouco falada. Tá? É muito relacionado ao tabagismo, mas está cada vez mais frequente em pessoas não tabagistas. Certo? E na nossa região, toda semana eu faço diagnóstico de tuberculose. Nas suas várias formas, tuberculose pulmonar, tuberculose pleural. Então posso dizer que esses três, tuberculose, câncer de pulmão, nódulo pulmonar, são assim os que mais aparecem. E aí depois tem várias outras doenças, mas esses três, posso dizer que 80% dos casos vão estar mais ou menos em torno disso. Entendi. Quando chega... Na verdade, eu acho que o câncer, ele é o que mais... é a doença que mais assusta, né? Isso. Eu lembro que quando eu era criança, até falar o nome da doença, até hoje, na verdade, a gente percebe que é uma doença muito estigmatizada. Sim. As pessoas muitas pessoas não conseguem nem falar, falam aquela doença. Sim. Já foi pior, mas hoje ainda eu percebo isso. Vamos focar um pouquinho no câncer, Tá. que é um assunto muito profundo. A gente sabe que o câncer de pulmão, ele é um dos mais letais, Isso. se formos ver as estatísticas. E o câncer não é uma doença única. Isso. Tem vários tipos. O senhor pode falar um pouquinho o que é o câncer de pulmão? Quais são os tipos? Tá. O que acontece? O câncer de pulmão, ele não é o mais frequente, ele está entre os mais frequentes. Nas mulheres, o mais frequente é o câncer de mama, nos homens, o mais frequente é o câncer de próstata, certo? Isso se excetuando os cânceres de pele, que são os mais frequentes de todos, tá? Mas tirando o câncer de pele, primeiro nas mulheres é mama, nos homens é próstata. O câncer de pulmão, ele aparece logo após, no mundo todo, nos dois sexos, tá? Apesar de não ser o mais frequente, ele é o que mais mata. Ele tem uma letalidade muito alta. Por quê? Porque 75% a 80% dos casos, o câncer de pulmão, ele é diagnosticado em fases avançadas. Tá? Porque no início ele não dá sintoma. Daí a importância da gente fazer exames de rotina, exame de rastreamento. Porque o câncer de pulmão que se cura é aquele que você encontra na fase inicial. Que você vai fazer uma tomografia, por qualquer motivo que seja, check-up, ou então estava com uma infecção pulmonar. Opa, tem um nódulo aqui que acaba descobrindo que é câncer, vai lá, opera e resolve. Certo? Nas fases mais avançadas, é mais difícil de conseguir tratar. Melhorou muito. Se a gente pegar os últimos 5 anos, o que se desenvolveu de tratamentos é um absurdo. Certo? A gente hoje tem taxas de controle de doença, de controle de sobrevida relacionadas ao câncer de pulmão, que eram absolutamente inimagináveis. Quando a gente fala de câncer de pulmão não é uma doença só. Antigamente, você tinha pouquíssimas subdivisões do câncer de pulmão. Você falava vou falar uma parte um pouco mais chata agora, mas é importante para vocês entenderem. A gente falava de adenocarcinoma, carcinoma espinocelular, carcinoma de pequena célula. Eram tipo 3, 4 divisões de câncer de pulmão. Hoje em dia, cada câncer, você pega o adenocarcinoma, por exemplo, que é o mais frequente. Aí você tem com mutações específicas, mutação de EGFR, mutação de ALK, mutação de PDL1. Tem várias mutações e cada uma é como se fosse um câncer diferente. E, além disso, não é só um câncer diferente, tem um tratamento diferente. A gente fala que hoje a gente não escolhe mais o tratamento. Quem escolhe o tratamento é a doença. Certo? Então, a gente tem que fazer, quando vai fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer uma biópsia muito bem feita, a gente tem que ter patologistas excelentes, a gente tem que estar muito amparado de pessoas competentes ao nosso redor para poder estabelecer qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Não é mais como era antigamente, que chegava a fazer uma quimioterapia geral assim, em todo mundo, e 5, 10% das pessoas tinham resultado. Hoje em dia não, a gente tem tratamentos que, se a gente consegue achar a chave daquele cadeado, a gente chega a ter
taxa de resposta de 70%, 80%, 90%. Então isso aí mudou completamente nos últimos anos. Entendi. Essa primeira fase que o senhor falou é como se for... tem estágios, né, a doença. A Isso. primeira fase, quando a gente descobre, é a que tem chance de cura, altas chances de cura. Isso. As fases subsequentes seriam a última quando dá metástase, é isso? É. Todo tumor, ele se divide em 4 estadios, que a gente fala, né? O estádio 1, 2, 3, 4, sendo 1 aquela doença localizada, restrita ao órgão inicial, então falando especificamente de câncer de pulmão, quando você tem um nódulo pulmonar de até 2 centímetros e que não tem disseminação para outros órgãos, não tem disseminação para os linfonodos, que são as ínguas que ficam próximas lá do pulmão. Esses casos, de maneira geral, são de tratamento cirúrgico, certo? E aí depois a gente pode falar a respeito das várias técnicas de cirurgia que tem hoje. São de tratamento cirúrgico com taxas de cura acima de 90%. Maravilha. Certo? Aí você já tem aquelas doenças um pouco mais avançadas quando já vai para os gânglios. E quando já vai para outros órgãos do corpo, a gente já tem as doenças estadio 4, que são as chamadas doenças com metástase. Que o tratamento geralmente é quimioterapia, hoje nós temos imunoterapia também, com respostas absurdamente boas. Então, como eu disse, tem tratamento para todas as fases da doença e hoje são tratamentos altamente efetivos. O que a gente precisa sempre é dar o diagnóstico da forma mais precisa possível, tá? E, segundo, a gente tem que definir precisamente em que fase que a doença se encontra, certo? Porque eu sempre digo o seguinte, se você tem uma doença que tem 80% de chance de ter metástase, você não pode partir do pressuposto com essa doença localizada. Você tem que imaginar que ela pode ter metástase. Então, você tem que procurar de uma forma realmente bem procurada. Você tem que ser incisivo nessa pesquisa para poder oferecer o melhor tratamento possível para o paciente. Doutor Bonfim, quais são os primeiros sintomas, aqueles sintomas que a pessoa pode dar um estalo, poxa, será que de repente é alguma coisa mais grave? Porque, pelo que nós estamos conversando, as pessoas quando procuram já estão num estágio avançado, por ser mais assintomático, né? Naquele primeiro estágio. É meio que um achado, né? Então, quais são aqueles sintomas que o paciente assintomático, a princípio, pode perceber? Uma perda de peso, por exemplo, tosse? O que acontece? Como você mesmo falou, nas fases iniciais não tem sintoma nenhum, tá? A gente tem que pensar no seguinte, a gente sempre tem que bater muito na questão do rastreamento. Se você fuma ou já fumou, você tem que procurar um pneumologista, um cirurgião torácico, para fazer uma tomografia de tórax. Raio-X não serve como exame de rastreamento. Os trabalhos já mostraram isso, você não altera a sobrevida populacional fazendo raio-x em todo mundo. Tem que ser tomografia, tá? Agora, paciente fumante, algumas coisas ele tem que ficar atento. Um dos principais, mudança no padrão da tosse. Todo paciente fumante, ele tem uma tossezinha, ele tem um pigarro crônico e tal. Às vezes muda o padrão da tosse, já é uma coisa para ele ficar atento, certo? Outra coisa, perda de peso. Todos nós, você é nutri, você sabe quantas pessoas lutam para perder peso. Não é simples perder peso. Não é simples perder peso, tá? Então, quando do nada você começa a perder peso de uma forma muito fácil, muito inexplicável, certo? Ok, pode ser que Deus esteja ouvindo os seus pedidos, suas preces. Ai, finalmente estou conseguindo perder peso. Mas você tem que ficar atento, certo? Se não, nunca foi fácil, de repente estou perdendo peso rápido, vá atrás de ver que alguma coisa está diferente, certo? Tosse com sangue. Você começou a tossir, começou a sangrar, é uma coisa importante de ser visto. Que existe o câncer, existe a tuberculose também, que pode dar tosse com raios de sangue. Tem que investigar que pode ser alguma coisa, certo? E às vezes tem sintomas que são relacionados mais à metástase mesmo. Então, por exemplo, o câncer de pulmão ele pode mandar lesões para o cérebro, pode mandar lesões para os ossos. Então, às vezes, você tem um paciente, uma pessoa que está andando na rua,
Aí, de repente, do nada ela cai, fratura uma perna. Aí você pensa, puxa, ela caiu e fraturou a perna. Na verdade, o que pode ter acontecido é, o osso está frágil por causa do câncer, ele faz uma fratura e cai. Entendeu? Que é o que a gente chama de fratura patológica. Ou então, a pessoa completamente rígida, do nada, começa a ter convulsão, começa a ter qualquer sintoma neurológico que nunca teve. Aí vai ver, está com uma metástase no cérebro. E no pulmão não sente absolutamente nada. Certo? Então são as alterações no corpo. Mudança de padrão de voz também. O indivíduo aí tem uma voz e de repente ele começa a ficar mais rouco. Também é um sinal que tem que procurar o médico. Entendi. Doutor, o tempo passou bem rápido aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo e já já nós voltamos com o programa Papo de Nutri. Estamos de volta aqui com o doutor Antônio Bonfim falando sobre câncer de pulmão. Doutor, nós falamos dos sintomas, a diferença entre o câncer de pulmão, que são vários tipos. Fala um pouquinho sobre as principais causas. A gente sabe que o tabagismo é uma das principais, mas não é só ele, né? Fale um pouquinho pra gente sobre as causas principais. O principal é o tabagismo disparado, tá? Ainda 80% dos pacientes ou fumam ou fumaram, tá? Então isso ainda é uma realidade muito grande. A indústria do tabagismo, ela é esperta, ela vai se reinventando de várias formas. Então hoje a gente vê aí a grande moda do vape, né? A gente já teve cigarro sem filtro, cigarro com filtro, cigarro com sabor, aquele lá, como é que chamam de chincha, que é o narguile. Sim. Tudo isso já teve. Agora a nova é o vape, né? O cigarro eletrônico, que o pessoal jura, ai meu Deus, é uma coisa moderna e tal, e que é extremamente agressivo, né? Então, a indústria do cigarro, a indústria do tabagismo, ela não para. Então, 80% ainda é relacionado a isso. A gente está tendo um aumento cada vez maior de casos, principalmente em mulheres não fumantes, mais jovens, tá? E isso ainda é um mistério, isso ainda está sendo estudado. O que se vê que parece que as micropartículas de poluição, elas causam mais alterações no organismo da mulher do que no homem, tá? Existem também riscos ocupacionais, pessoal que trabalha muita poeira, essas coisas, mas são casos mais esporádicos. Acho que o principal realmente seria o tabagismo, a poluição ambiental, fatores genéticos também, né? Se você tem muitos casos de câncer na família, você tem que ficar atento a isso, mas isso aí é um percentual já bem pequeno. O principal é fator ambiental, poluição e tabagismo. Doutor, e hoje, o que nós temos de tratamento, além do cirúrgico? Que antigamente os cânceres normalmente eram operados de peito aberto, não é? Isso. O que hoje a medicina evoluiu bastante e o senhor está na vanguarda aí da cirurgia torácica, que quando a gente joga o nome cirurgião torácico é o seu que aparece lá disparado na frente. Fala um pouquinho sobre os tratamentos hoje da doença. Cada fase da doença tem o seu tratamento mais adequado. Quando a gente fala das fases iniciais, que a gente fala de cirurgia, hoje 99% das vezes a gente consegue fazer a cirurgia por técnicas minimamente invasivas. O que é uma técnica minimamente invasiva? É que o pessoal chama de, vai operar a laser, lembra que se falava antigamente? Que na verdade não tem laser, são as cirurgias por vídeo. Aí você tem as cirurgias que a gente chama de vídeo uniportal, que são, a gente consegue operar o câncer de pulmão através de um único cortinho do tamanho de 2 dedos meus, na lateral do tórax. Você consegue operar cânceres de pulmão dos mais diversos tamanhos, das mais diversas localizações, com o máximo de precisão. E mais preciso ainda e mais moderno, hoje nós temos a robótica. Tá? O que é a plataforma robótica? A robótica, ela amplia mais ainda as imagens. A gente tem um visor 3D, a gente senta num console, em que a gente, como se a gente estivesse dentro do paciente, é como se fosse um óculos gigante de realidade virtual, e a gente acopla braços do robô no paciente e a gente pega em 2 bracinhos como se fossem joysticks de videogame, e o que a gente mexe aqui no console, o robô ele faz com a mesma com uma precisão muito maior dentro do paciente.
certo? São cirurgias que sangram muito menos, que, como você magnifica muito a imagem ela aumenta muito de tamanho, você consegue ter um detalhamento, que na cirurgia do câncer é importantíssimo, detalhamento de tudo aquilo que você está fazendo, impressionante, entendeu? Então, é mais um avanço que a gente já tem aqui na cidade há muito tempo e que beneficia muito os pacientes. Assim, em termos de recuperação, antigamente, quando se fazia cirurgia aberta, que você tinha que fazer um corte muito grande aqui na lateral do tórax, às vezes o paciente precisava 3, 4 dias internado na UTI só com dor, né? Hoje em dia, com 2, 3 dias, o paciente já está em casa. Uma semana está trabalhando, se precisar fazer quimio, alguma coisa, com 10, 15 dias já consegue fazer os tratamentos, né? Então, a cirurgia minimamente invasiva, ela veio para isso. Ela veio para devolver o paciente para as suas atividades habituais com muito mais velocidade. A cirurgia sangra menos, é só vantagem, né? Para as fases mais avançadas da doença, aí você tem as quimioterapias que avançaram, você tem a imunoterapia, que também é remédio na veia, em que você usa o sistema imune do paciente para combater aquele câncer. Tá? Isso trouxe avanços em termos de qualidade de vida e em termos de cura impressionante. Tá? Você tem as drogas-alvo, que é quando você consegue achar uma determinada mutaçãozinha no tumor, que você vai lá dar um comprimidinho para o paciente e aí você consegue controlar a doença. Então, isso tudo são avanços da última década, né, e que mudou a vida do paciente com câncer de pulmão. Hoje em dia, os pacientes com câncer de pulmão levam vidas praticamente normais, entendeu? Isso é consolador, né? Para quem passa por uma doença que já é difícil de viver, de quem tem ou quem convive com quem tem, é um período complicado. A gente sabe que um estilo de vida saudável, com alimentação, boas práticas de atividade física, tentar gerenciar o estresse, a gente consegue prevenir, né? É uma forma da gente tentar prevenir, não significa que não vá acontecer. Mas o estilo de vida saudável nos deixa mais apto a passar pela doença de uma forma mais tranquila, com um melhor prognóstico final depois de tratamento. Então tem um longo período aí para se caminhar e o importante é sempre ter o cirurgião ou a equipe multiprofissional alinhada, não é só o cirurgião, é toda uma equipe, né, doutor? Com certeza. Para que a pessoa viva da melhor forma possível e com o máximo de saúde, porque o câncer não é uma sentença, né? Todos nós vamos morrer um dia, todos, ninguém vai ficar para contar a história. Agora, o que a gente quer com o programa, com os profissionais da saúde, com vocês médicos, é trazer qualidade de vida mesmo, que a pessoa se ampare de boas informações para viver com bastante saúde. Com certeza. Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: nosso corpo é uma máquina, tá? Então vamos lá, você que está assistindo, você tem seu carro, você tem sua moto. Se você não leva o seu carro, sua moto para manutenção, se você enche de gasolina adulterada, começa a acender um monte de luz nos painéis e tal, só que você olha assim, ai meu Deus, como a vida é ruim. Aí você não vai para sua manutenção, você não faz atividade física, você só come porcaria. E você quer que o seu corpo ele funcione perfeitamente. Isso. Quer dizer, não, é uma coisa que não tem nem sentido se a gente para falar em voz alta. Você diz, não, Deus, mas por que eu faço isso comigo mesmo, entendeu? Então não tem jeito. Uma das principais formas de você prevenir o câncer e quase todas as doenças passa pela atividade física, certo? E depois dos 40 não tem jeito, né? Faço 2 vezes por semana, não adianta de nada, tem que fazer todo dia. Atividade física e alimentação. A gente é aquilo que a gente se alimenta, não tem jeito. Se você só come porcaria, o seu corpo vai ficar uma porcaria. Isso aí é uma coisa básica da vida. Doutor, vamos falar agora, nós falamos no começo do programa de 3 situações clínicas que são muito recorrentes no seu consultório: o câncer, a tuberculose. Isso. Vamos falar um pouquinho, o que o senhor fala sobre
tuberculose. É impressionante o seguinte, passei muito tempo da minha vida em São Paulo, né, trabalhando em um hospital de câncer grande. E a gente, obviamente, via muito câncer, de vez em quando via tuberculose. Aqui no Pará, eu sempre digo o seguinte, tem semana que eu não dou diagnóstico de câncer, mas não tem nenhuma semana que eu não dê diagnóstico de tuberculose. Tá? A tuberculose é uma doença muito antiga, é uma doença que em países mais ricos já foi praticamente erradicada, mas aqui na nossa região, África, essas coisas, é muito frequente. Tá? E passa desapercebido, o pessoal fala muito de outras doenças e tal, e a tuberculose que aqui na nossa periferia, no nosso dia a dia, está presente e ninguém fala. Entendeu? Então é uma coisa preocupante. E a tuberculose é o seguinte, ela é uma doença que a gente sempre pensa, é aquele indivíduo que está com tosse, com sangue, essas coisas, mas ela pode dar em quase todos os órgãos do corpo. Uhum. É uma doença que ela mimetiza muitas outras doenças, então às vezes passa desapercebido o diagnóstico, a gente tem que estar sempre atento. Entendi. A causa principal da tuberculose? Tá. A tuberculose era causada por um bacilo, tá? É um micro-organismo, certo? E não existe tuberculose porque eu peguei vento, porque eu peguei chuva e tal. Tuberculose você pegou de alguém. É uma bactéria. Que você pega de uma outra pessoa, tá? Não necessariamente você vai conseguir transmitir, mas você sempre pegou de alguém que tinha na sua forma pulmonar, certo? Através de gotículas, essas coisas. E aí, da feita que o bacilo da tuberculose ele entra no seu corpo, ele pode ser destruído, certo? Pelo nosso sistema imune, ou ele pode se desenvolver em uma das suas formas de doença. Tá? A mais frequente é a tuberculose pulmonar, que é aquela que a gente conhece que o indivíduo tem tosse, pode ter sangramento, febre, perda de peso. A tuberculose na pleura é uma outra forma muito frequente de tuberculose, tá? Que dá o que o pessoal chama de água na pleura, né? O que é a água na pleura? A água na pleura é quando junta água entre o pulmão e as costelas. E qual é o problema que isso aí acarreta? Conforme vai juntando água, o pulmão vai murchando, aí piora a respiração, pode dar falta de ar, tosse seca. Então são pacientes que, de maneira geral, qual é o quadro que tem que ficar atento? É um paciente que ele começa a ter febre, e é uma febre que tem hora para dar. De maneira geral, é uma febre que não é tão alta e que dá lá mais pelo fim da tarde, início da noite. O paciente começa a ter perda de peso, tá? E tosse seca, e geralmente não é um quadro que é grave o suficiente para ele se internar de uma hora para outra. A pessoa ela vai adoecendo aos poucos. Você vê que geralmente quando o paciente chega com a gente com tuberculose na pleura, ele vem com 2, 3 semanas de história. Que ele diz, comecei com uma dorzinha no peito, aí depois começou a dar falta de ar, tosse seca, estou perdendo peso, essa febre aí de 37, 37,5, ou então só um suor que dá no fim da tarde. Então, é uma doença assim mais lenta no seu curso. É diferente da pneumonia, por exemplo. Era isso que eu ia lhe perguntar, a diferença de tuberculose para pneumonia em relação a sintomas. A diferença da pneumonia para tuberculose é o bicho que vai dar, entendeu? A pneumonia ela é causada por várias outras bactérias, tá? E é uma infecção pulmonar, tá? Que é mais aguda. A tuberculose é uma coisa mais lenta, mais crônica. A pneumonia, de maneira geral, quando ela é mais grave, o paciente ele acaba correndo para internar em algum canto. Entendeu? A tuberculose, de maneira geral, o paciente ele vai piorando aos pouquinhos, não é uma coisa tão assim grave de início. Entendeu? Então, tem essa diferença. Entendi. Em relação ao tratamento, já que é causado por bactérias, a princípio seria antibiótico ou a gente faz a cirurgia também? No... Tá. Existem 2 situações na tuberculose. Você tem o tratamento clínico, certo? Que é feito com medicações, que é um antibiótico, que é dispensado pelo SUS. Não existe tratamento de tuberculose privado. Você não pode chegar na farmácia e dizer, eu quero comprar meu tratamento de tuberculose. Não existe.
Todo tratamento de tuberculose é feito via unidade básica de saúde ou hospital terciário. Porque tem que ser notificado? Isso, tem que ser notificado, tudo mais. Então, você faz o tratamento de maneira geral, são 6 meses de tratamento, que você toma o comprimidinho de manhã cedo em jejum, certo? E depois você toca a sua vida normal, tá? Às vezes, a tuberculose, ela causa áreas de destruição no pulmão, que causam sequelas que podem ser infectadas por fungos, que podem causar sangramento, que podem causar infecção de repetição e que pode ter necessidade de cirurgia também. Entendi. Doutor, para nós finalizarmos, o que é o nódulo pulmonar? O nódulo, todo nódulo é câncer? Isso é uma pergunta muito frequente, né? Muito, muito. Todo dia eu ouço essa pergunta no meu consultório. E assim, a maior parte das vezes, o nódulo pulmonar não é câncer. Agora, depende do nódulo. Por isso que tem que ir no cirurgião torácico, porque cada nódulo, como eu disse, é uma imagem arredondada ou ovalada que vai aparecer na sua tomografia de tórax, seu raio-x. Aí o nódulo ele pode ter vários conteúdos, ele pode ser mais calcificado, ele pode ser mais de partes moles, ele pode ser mais arredondado, mais espiculado, isso é o formato dele. Então, ele pode ter 5 milímetros, ele pode ter 2 centímetros. Então, a avaliação do nódulo, ela depende do número de nódulos, depende do aspecto, depende do formato, tamanho. Então, por isso é muito importante passar com o cirurgião. Agora, se você tem um achado de nódulo na sua tomografia, não comece a chorar ainda, porque tem uma chance muito alta de não ser câncer. Mas tem outras doenças, então, se for um fungo, tem que tratar. Se for uma tuberculose, que pode dar tuberculose em forma de nódulo, tem que tratar também. Então, tem que ser investigado pelo cirurgião. Esse que é um sinal de alerta. Entendi. Ou seja, nada de chegar, pegar o laudo da tomografia e ir para o Google ou para ChatGPT. Nossa, esse é um dos piores erros que existe. Eu sempre digo para o meu paciente o seguinte: faça o exame e me traga. Eu nunca disse, faça o exame, leia o laudo, sofra em casa me esperando e depois me traga. O paciente já chega chorando, porque eu li isso, eu vou morrer. Eu nunca falei para ler o laudo, é para trazer para a gente, que a gente, o especialista, a gente está lá para interpretar esse exame para você. Doutor Bonfim, eu queria lhe agradecer a presença aqui. O papo fluiu tão bom, que foi tão rápido que eu nem senti o tempo passando. Verdade. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa e deixo as suas considerações finais. Eu que agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Nessa audiência da NBT Canal 11, certo? E a gente está aqui sempre à disposição para vocês, para poder passar informação de qualidade. Posso dar meu Instagram lá? Lógico, o seu Instagram já vai estar aqui em cima ou embaixo do vídeo. Em algum canto aqui, o nosso amigo da produção vai colocar aqui em cima ou aqui embaixo, não sei ainda onde, o nosso Instagram. Siga a gente lá, a gente também tem um canal no YouTube que a gente fala a respeito de tudo isso que a gente falou, para vocês poderem se informar, porque, como vocês puderam perceber, informação ela é uma coisa que salva vidas. Com certeza. Certo? Às vezes, além das nossas atitudes, você ter uma informação de qualidade, hoje em dia a gente vê rede social só mostrando desgraça, só mostrando bobagem, dancinha, e aquilo para que dela realmente deveria servir, que seria espalhar coisas boas, espalhar informação de qualidade, acaba não servindo. Né? Então, sigam a gente lá e um abraço a todas. Eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Bonfim e agradeço a você, telespectador, que esteve conosco aqui nesse mais um programa de o Papo de Nutri, e nos acompanhe para o próximo programa.